E hoje eu vou estar falando com vocês sobre a causa da depressão, o que pode desencadear a depressão e como a alimentação ela consegue interferir de maneira positiva e de maneira negativa com a depressão. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes vamos falar sobre a causa da depressão. E as causas a gente tem diversas. E uma delas, de maneira bem significativa, é o fator genético. Cerca de aproximadamente 40% do fator genético acaba influenciando na depressão na vida adulta, por exemplo. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: quando os pais eles têm depressão, o filho ele acaba tendo 40% de risco de ter depressão no futuro. Então, esse é um fator bastante significativo que a gente deve ter bastante importância e alerta, porque o ambiente e sim da maneira de como foi a educação dos pais com relação aos filhos, como é o meio onde que a pessoa se apresenta, até mesmo a parte da alimentação que a gente vai falar, do dia a dia da pessoa, isso também influencia. Só que o fator genético ele também tem essa predisposição e que, com outros fatores interligados, isso pode apenas somatizar e vai prejudicar, fazendo com que a pessoa ela tenha até uma depressão ou tenha uma depressão com sintomas e sinais até mais severos. Então, a partir daí a gente entende que o fator genético tem sim uma influência bem forte. E daí vamos entender o outro fator que acaba desencadeando e prejudicando bastante. Outro fator acaba sendo o estresse. Muitas pessoas acabam olhando a parte da depressão e falando o seguinte: não, mas é só você parar de ter tempo ocioso, ocupar mais a sua mente, que pronto, você já resolveu o seu problema de depressão, porque a sua depressão é porque você está muito tempo sem fazer nada e tudo mais, então você tem que se ocupar. Sendo que um estudo em Harvard mostrou que pessoas que têm uma maior nível, uma maior taxa de produtividade tiveram maior índice de depressão. E por que isso acabou acontecendo? Porque simplesmente essas pessoas elas acabaram tendo um nível de estresse muito grande. E por que isso pode prejudicar e aumentar o seu risco de depressão? Para você entender isso, você tem que entender como é que funciona o seu cérebro, como é que funciona as suas produções de neurotransmissores. E o que acontece? Quando você tem um nível de estresse muito grande, o que vai acontecer é que você vai diminuir uma coisa que a gente chama de BDNF. E o que significa esse BDNF? Fator neurotrófico derivado do cérebro. É isso que você tem que entender, fator neurotrófico derivado do cérebro. O que acontece? Esse BDNF, ele tem, por exemplo, no nosso hipocampo para melhorar a nossa memória, mas ele também tem outras áreas para fazer com que a gente tenha uma modulação do nosso comportamento. Então, por exemplo, o que esse BDNF ele vai acabar modulando no nosso comportamento? Ele vai modular 3 neurotransmissores: dopamina, serotonina e noradrenalina. Aí você vai entender o que cada um deles funciona, porque, de verdade, vocês entendendo como esses neurotransmissores funcionam, você vai entender de maneira muito clara como é que a depressão funciona. Isso vai ficar muito claro para você. Então preste atenção. O primeiro que a gente vai entender vai ser a dopamina. E a dopamina ela tem um entendimento muito mal esclarecido. As pessoas entendem dopamina como uma sensação de prazer. E esse é um erro muito grande. Isso foi por conta de estudos mal conduzidos na década de 70 e que foram já bem avaliados na década de 90 e nos anos 2000, que conseguiram entender realmente a funcionalidade adequada da dopamina. E para que ela serve? A dopamina ela tem a principal ação de motivação. Ou seja, ela vai mover você a fazer tal coisa. Vamos supor que eu esteja com sede. Então, eu preciso de uma motivação para vir aqui para pegar essa garrafa de água. Quem vai fazer isso vai ser a dopamina. Só que a partir do momento que eu bebi essa água, o que vai acontecer? Eu vou ter a sensação de bem-estar, vou ter a sensação de prazer, porque eu consegui fazer aquilo que eu quero. É a mesma coisa quando você vai pegar, por exemplo, um doce na sua casa. Você vai até o ato, até o chocolate, onde que ele está, é a dopamina, te motivando, te conduzindo a fazer algo. Você pegou, você comeu o chocolate, teve a sensação de prazer? Foi a serotonina. Então, você entende que esses 2 neurotransmissores eles conseguem agir perfeitamente nisso. Dopamina motivando algo, serotonina te dando prazer. O que a noradrenalina ela vai fazer? Ela vai te dar uma sensação de foco maior. Então, é um seu sistema catecolaminérgico, ou seja, que é produzido acima dos seus rins, que a gente chama de adrenais, que elas vão estar aumentando o seu sistema de foco, de atenção. Então, é isso que vai acontecer. Às vezes, o que acontece?
Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela tem uma produção muito grande de noradrenalina. Isso vai fazer você entender o que é noradrenalina. Às vezes a pessoa ela tem uma produção muito grande de noradrenalina e baixa produção de dopamina. O que acontece com essa pessoa? A pessoa ela para estudar. Ela tá focada, tá energizada, tá elétrica, ela quer estudar. Só que ela tá com baixa dopamina, ela não tem motivação para estudar. Então é aquela pessoa que quando vai estudar, ela não sabe por onde começar e fica toda ansiosa. Então a partir daí você entende que os neurotransmissores estão errados. Mas a partir daí você começou a entender, opa, dopamina serve para isso, noradrenalina e serotonina serve para isso. O que o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, vai fazer? Quando ele está mais baixo, ele vai diminuir esses neurotransmissores, dopamina, serotonina e noradrenalina. E o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ficar mais triste, vai ter menos sensação de prazer, ela vai ter menos motivação a fazer algo. Então percebe como uma coisa ela está interligada na outra. Então a partir daí você vê que muito estresse diminui BDNF e consequentemente vai diminuir esses 3 neurotransmissores. Dito que com essa explicação você vai conseguir elucidar bem na sua cabeça por que acontece a depressão, como que ocorre a depressão, por que as pessoas elas normalmente têm uma tristeza muito profunda. Porque, até adiantando, uma das formas de diagnóstico, e que eu acredito que é muito importante eu falar isso para você, te elucidar como que é feito normalmente um pré-diagnóstico antes daquele diagnóstico. Por quê? Porque você precisa saber, ou a pessoa que você esteja com suspeita disso, a pessoa precisa saber que ela tem um problema para depois ela resolver o problema. Se ela não sabe nem que está com um problema, como que você quer que a pessoa ela resolva o problema? Não tem sentido. Então você precisa mostrar que aquele sintoma que a pessoa está tendo está errado, não é normal. Porque a pessoa simplesmente acha que aquilo é normal. Mas você vai entender tudo isso nesse vídeo. Mas beleza. A gente entendeu que o fator de estresse é um fator muito implicante quando a gente fala de depressão. Agora, a gente vai entender outros fatores que estão interligados a isso. Sedentarismo. Por que sedentarismo é um fator muito implicante? Por quê? Porque o sedentarismo ele começa a 2 fatores. Ele regula esse sistema de neurotransmissores e principalmente ele aumenta uma coisa que a gente chama de beta-endorfina. Essa beta-endorfina vai te deixar mais tolerante à dor. É um outro neurotransmissor que vai aumentar a sua tolerância à dor. Então, isso é muito interessante porque você consegue melhorar esses fatores com a beta-endorfina. Só que em outra contrapartida, quem faz muita atividade física aumenta BDNF. Ou seja, melhora a regulação de dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, a gente começa a entender que começa a ter uma ação sistêmica. E você fazer atividade física realmente melhora todo o seu contexto. E realmente é como se fosse um medicamento. Opa, eu tenho que fazer todo dia. Então, por isso que a gente fala que independente da atividade física, você tem que fazer algo que você goste. Porque não importa o que você esteja fazendo. Se você é uma pessoa sedentária, não importa o que você esteja fazendo, o que importa é que você está fazendo alguma coisa. Esse é o fator principal. Então, beleza, a gente entendeu que sedentarismo também é um fator bem implicante. O outro fator é a obesidade. O que acontece? A gente vê um alto nível de pessoas acima do peso e está aumentando cada vez mais. Isso é por conta do quê? Principalmente por conta dos ultraprocessados, por conta dos fast food. Esses alimentos mais rápidos e mais fáceis de serem consumidos, eles acabaram aumentando muito no mercado. Isso faz com que as pessoas elas acabem ingerindo uma quantidade calórica muito elevada e, consequentemente, o que faz? Faz com que elas fiquem acima do peso, faz com que a longevidade tende a diminuir, ou seja, elas vivem por menos tempo. E o que acontece? Aumenta a inflamação. E o que significa esse aumento de inflamação? Significa que essa inflamação aumentada também diminui BDNF, então altera o seu comportamento. Você ser uma pessoa mais inflamada, consumir alimentos de forma errada, aumenta a sua inflamação. E aumentando a sua inflamação, você reduz BDNF. Reduzindo BDNF, você altera o seu comportamento. Então, de maneira indireta, você reparou, opa, peraí, então se eu me alimentar bem, eu melhoro o meu comportamento, eu melhoro o meu humor, eu melhoro a minha sensação de bem-estar? Sim. A questão é que isso é tão natural, isso é tão fisiológico que a gente acaba negligenciando. Falando, não, a alimentação não consegue chegar nesse ponto. E consegue. Eu te dou a certeza que consegue. Isso é ciência, eu não estou falando algo que está saindo da minha cabeça.
Ciência é algo que a gente pega com um grupo de pessoas, e estuda nessas pessoas. Opa, vamos ver o que aconteceu quando a gente botou esse alimento X e não botou esse alimento X. Opa, teve essa melhora. Isso é ciência, é uma comprovação. Então, a partir daí que ocorre com um pequeno número de pessoas, a gente acaba expandindo isso para mais pessoas. É assim que faz. É assim que faz, por exemplo, estudos com vacina. A gente começa com fase 1, fase 2, fase 3 até a fase 4. E aí fase 1 tem um N menor e aí o N vai aumentando. N é o número de pessoas. O número de pessoas vai aumentando, porque opa, funcionou com esse pequeno número de pessoas, vamos testar com mais, e vai aumentando. Então é assim que a gente precisa entender. Precisa ter comprovação científica. Comprovação científica é o quê? Comprovação com a maior parte de pessoas. Não é o que saiu da minha cabeça. Os outros dois fatores é o quê? Um prejuízo na qualidade do sono. Isso faz com que você não tenha uma reparação, uma boa produção de neurotransmissores. Desta forma, o que acaba acontecendo? Acaba fazendo com que você tenha alteração do seu comportamento, você acaba não se sentindo tão bem, você não tem uma boa produção de dopamina, você não tem uma boa produção de serotonina, então isso também provoca essas desregulações dos neurotransmissores e está associado uma baixa qualidade do sono e um baixo tempo de sono, uma pequena quantidade de horas dormidas também provoca aumento no risco de depressão. E o outro fator o quê? São crenças. Então são coisas que a gente aprende na nossa infância e que a gente carrega até a fase adulta, por exemplo. Ou mesmo que isso já começa a se permear, já começa a ocorrer na fase da adolescência mesmo. Onde que essas crenças acabam fazendo com que isso prejudique o comportamento daquela pessoa e que tenha uma visão mais limitante, que dessa forma faz com que ela tenha depressão. Então, esse é um fator também bem significativo, que são essas crenças e que elas precisam ser tratadas com a terapia. Então, por isso que é importante o tratamento multidisciplinar. Seja do nutricionista melhorar a alimentação, sim, mas do psicólogo agindo numa terapia para resolver esse problema de crenças. Às vezes não é um problema de crenças que está desencadeando, às vezes é um conjunto de fatores. São essas crenças junto com o fator genético, junto com uma má alimentação, junto com uma baixa qualidade do sono. Atualmente, como a gente tem uma vida muito acelerada, é muito difícil a gente não ter uma coisa interligada com a outra. Porque a partir do momento que você tem uma vida muito mais acelerada, você tem uma baixa produção desses neurotransmissores. E aí, a partir do momento que você tem uma baixa quantidade desses neurotransmissores, você tem um prejuízo na qualidade do sono também. Então uma coisa acaba interligando com a outra, e que aí você acaba tendo um maior consumo alimentar, porque você dorme pouco, você acaba comendo mais. Enfim, acaba sendo um efeito em cadeia. Então, esse é um fator que você precisa prestar atenção quando a gente fala da depressão. Agora, quais são as características em comum de pessoas com depressão? E características em comuns não quer dizer que isso aconteça com todo mundo, mas é que são padrões e que na maioria dos casos isso tende a se repetir. Só que eu só estou falando isso não para, a partir daí eu sei agora diagnosticar, a partir do vídeo do Eduardo eu sei diagnosticar depressão. Não, pelo amor de Deus, não estou falando isso não. Eu estou falando que a partir disso começa a te dar indícios para você querer ou não procurar um profissional, para você querer ou não começar a se preocupar se você possa estar nesse quesito, tá bom? Até porque essas avaliações são feitas de maneira longitudinal, ou seja, esses sintomas eles precisam se repetir por uns 6 meses mais ou menos, tá bom? Onde que são feitos diversos questionários, mas aí são 2 fatores em comum que a gente vê, por exemplo, nos estudos. E o primeiro fator é o quê? Tristeza profunda. O segundo fator acaba sendo o quê? A baixa vontade da pessoa ir para um lugar onde normalmente ela iria. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que sexta-feira uma pessoa ela tem muito costume de sair com os amigos para um bar. Agora, não é que ela esteja, hoje eu tô cansada, não tô afim de ir. Não é isso. A pessoa, ela realmente perdeu a vontade de ir. Ela não tem mais vontade, não tem mais aquele tesão. Faltou serotonina, faltou dopamina, principalmente, para dar aquela motivação para ela ir. Então, ela simplesmente não tá afim de ir. Então, não é aquela questão, hoje eu tô cansada e tal. Será que eu tô com depressão? Não, calma. A questão é o seguinte, é a pessoa que ela não tem vontade de ir para nenhum lugar praticamente. É aquela pessoa que tem uma tristeza profunda. Isso acaba sendo um dos fatores que correlacionam. Claro que depende muito de pessoa para pessoa. E por que a gente fala isso? Porque existem vários medicamentos. Existem medicamentos que agem diretamente na dopamina. Existem medicamentos que agem diretamente na serotonina. Existem medicamentos que agem diretamente na noradrenalina.
Então, por exemplo, tem pessoas que elas passam o dia inteiro aceleradas e à noite não conseguem dormir, não conseguem desligar, falta serotonina. Então, tem medicamentos que são propriamente para isso. Tem antidepressivos que são justamente para dopamina. Então, vai depender de cada um. Então, isso precisa ser feito, ser avaliado com um psiquiatra também, para ele estar verificando qual medicamento é correto para a sua determinada situação. Esse é outro fator. Beleza, Eduardo, agora me fala como funciona essa questão do tratamento. E pessoal, a gente tem diversos tipos de tratamento, mas eu vou falar de um principal. A gente tem diversas estratégias que a gente consegue fazer. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato da minha clínica para eu estar fazendo um acompanhamento nutricional em você, caso você tenha um interesse. Mas o que a gente precisa entender com relação a isso de um fator principal? Um dos fatores principais é a inflamação. E como assim? Quando a gente fala de um consumo elevado de gordura saturada, a gente fala do aumento da inflamação. Quando a gente fala de consumir mais calorias do que a gente gasta, a gente fala de aumentar a inflamação. Então, como a gente consegue diminuir a inflamação? Simples. Você tem que consumir menos calorias do que você gasta, mas não deve também fazer uma restrição muito severa, porque restrição muito severa provoca um aumento de cortisol. Esse aumento de cortisol aumenta o seu estresse. Aumento desse estresse provoca uma alteração também de neurotransmissores. Então, tudo precisa estar calculado de maneira adequada. Só que, vamos falar da inflamação com a gordura saturada. O que é a gordura saturada? A gordura saturada nada mais é do que uma gordura que ela vai se alojar mais facilmente nas suas artérias. Então, o que acontece? Quando você vê uma alteração no seu lipidograma, no hepatograma, vamos botar aí, para ser mais fácil de entender, HDL, LDL, colesterol bom, colesterol ruim, colesterol total, está alterado, isso é por conta da tua alimentação, não é o peso. Já teve um paciente, por exemplo, que me perguntou, chegou para mim e falou, pô, Eduardo, mas pô, o meu colesterol tá alterado e eu tenho peso de uma pessoa saudável. É porque tua alimentação tá ruim. É isso que acontece. A alimentação da pessoa tá ruim, o peso teoricamente saudável, mas a pessoa não tá saudável. A pessoa só tá com peso baixo, vamos botar assim, comparado a uma pessoa com sobrepeso e obesidade. Mas a pessoa não tá saudável. Por quê? Porque a alimentação tá ruim. Isso é um fator que a gente precisa levar em consideração. E quais são os alimentos ricos em gordura saturada para a gente ter atenção? Manteiga, frituras em geral, banha de porco, óleos. É interessante a gente não exagerar. Se for para optar manteiga ou óleo, por exemplo, numa preparação, opte pelo óleo, porque o óleo, mesmo assim, ele ainda tem uma quantidade de gordura monopoliinsaturada maior, só que o melhor mesmo vai ser o azeite, uma maior quantidade de gorduras boas. Mas enfim, manteiga, óleo de coco também tem muita gordura saturada. Alimentos que são feitos na fritura, eles acabam aumentando essa quantidade de gordura saturada. Então, esses são os fatores principais que a gente precisa se ater. Outra coisa, ultraprocessados. Sabe aquela lasanha pronta, aquele hambúrguer pronto? Isso acaba tendo uma quantidade muito grande de gordura saturada. Então é interessante você diminuir e, se possível, trocar esses alimentos. E como assim trocar esses alimentos? Você não come um hambúrguer pronto? Então, começa a comer um hambúrguer artesanal, por exemplo. Começa a fazer em casa. Ou começa a pedir um hambúrguer artesanal. Vai ser muito melhor, porque vai ser uma carne de verdade. Vai ter uma quantidade menor de condimentos, uma quantidade menor daqueles molhos que são muito calóricos, como, por exemplo, maionese. Tá? E aí isso vai começar a fazer sentido para você diminuir essa inflamação e, consequentemente, de forma conjunta, melhorar esse contexto dos sintomas de depressão. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, você pode deixar nos comentários. Um beijo e até a próxima.